No vídeo de hoje eu vou te mostrar as únicas 14 formas reais de ganhar dinheiro com inteligência artificial em 2026. E para a gente ter um critério de divisão, eu vou avaliar essas ideias de acordo com a sua lucratividade, quais delas dão mais dinheiro de fato. Eu vou avaliar elas de acordo com a longevidade, quais ideias elas têm potencial de durar mais tempo no mercado e também sobre a sua competitividade. Tem ideias que são muito boas, mas tem muita gente fazendo, então a gente tem que avaliar esses critérios para decidir quais são as melhores ideias. Sendo assim, o nosso ranking vai ser composto de ideias de nível A, B, C, D e E. Bora lá? Em 14º lugar, a gente tem os robôs de trading de IA. O que é isso, Alan? Sabe aqueles robôs que ficam te vendendo uma falsa promessa? Então, essa ideia é de nível E, você deve fugir imediatamente dela. Além disso, a competitividade é altíssima, tem muita gente aplicando golpe por aí com esses robôs que prometem falsos retornos para as pessoas. Robôs que vão te devolver um investimento de 20% ao mês, operando no automático com inteligência artificial. Muito cuidado, porque provavelmente isso aí é golpe. Ah, essa IA aqui vai te fazer operar na bolsa e ganhar 25% ao mês. Essa IA aqui vai fazer os cruzamentos das apostas, vai te dar as entradas corretas. Essa IA vai fazer isso, esse robô do Pix, Foge, isso aqui é a ideia que tem muita gente que vende por aí para você fazer, mas você não deve investir seu tempo nisso, tá? Em 13º lugar, a gente tem os canais dark criados com inteligência artificial. E o nível dessa ideia aqui é, não perde o seu tempo com isso, tá? Essa também é uma ideia de nível E, porque a gente está falando de um mercado que está extremamente saturado e, além disso, o YouTube começou a ser muito mais criterioso com criações que utilizam inteligência artificial. Então, se eu fosse você, eu não colocaria as minhas energias nesse tipo de ideia para você aí tentar criar um negócio que seja sustentável. Cada vez mais o algoritmo do YouTube entende quando um conteúdo é criado por inteligência artificial. E em um mundo de inteligência artificial, cada vez mais as pessoas querem ver vida real, sinceridade, simplicidade. Então, descarta essa ideia se você está procurando um negócio para investir em 2026 voltado a IA. Em 12º lugar, a gente tem a reciclagem de vídeos com inteligência artificial. E essa aqui eu vou colocar como nível D. É interessante, mas é temporário. A competitividade é moderada e pode ser alta também. Tem um potencial de ganho aí de R$1.000 a R$3.000, R$4.000 por mês. E o que basicamente é a reciclagem de vídeos com IA? É basicamente você usar plataformas de inteligência artificial para cortar vídeos longos de criadores e vender para esses criadores o serviço de cortes de vídeos já editados para eles. Se você conseguir aí 4, 5, 10 criadores para fazer isso, você consegue uma renda muito bacana. Mas por que ela é um nível D de ideia? Porque ela não tem tanta longevidade. Logo, esses próprios criadores vão conseguir fazer isso sozinhos, porque assim, as ferramentas de IA estão avançando tanto que em breve talvez não vai mais ser necessário. Então, por não ter tanta longevidade, eu classifiquei ela aqui como nível D. Em 12º lugar, eu tenho aqui a criação de logotipos e designs com inteligência artificial. Para fazer disso um negócio, dá para ganhar dinheiro com isso? Dá. Porém, é limitado, não é tão escalável. Tem uma competitividade alta também. Você aí, mais 50, 100, 200 pessoas, talvez na sua cidade, estão fazendo aí conteúdos com inteligência artificial e tentando vender para micro e pequenas empresas que precisam de um trabalho de prestação de serviços de marketing, né? Então você tem um potencial de ganho aí de 500 a 5, 10 mil reais por mês, mas talvez não é tão longevo também. É uma competitividade alta e eu não sei quanto tempo ainda as pessoas vão precisar, as empresas vão precisar ainda de uma pessoa que faça isso. Logo, as ferramentas de IA vão fazer tudo isso sozinho, por isso essa ideia está em 12º lugar. Em 10º lugar, eu trago a primeira ideia de nível C aqui, que é o copywriting e a criação de páginas nichadas com IA. Copywriting é o cara que escreve um texto persuasivo de vendas. Imagina como esse cara tem um potencial enorme agora com inteligência artificial. E agora junte isso com a possibilidade de que essa pessoa crie uma página de vendas também para as empresas. Você tem uma grande possibilidade de criar estruturas de vendas nichadas, por exemplo, para um consultório médico. Se você conseguir criar um texto bom, persuasivo de vendas e um funil que capte os clientes para uma clínica médica, certamente você vai ter aí um grande potencial de trabalhar com inúmeras clínicas e conseguir um bom dinheiro por mês. Essa ideia para mim é uma ideia de nível C e ela funciona principalmente se você for um especialista. Quanto mais você se especializar em uma área, mais você vai conseguir fazer negócios dentro desse meio e crescer aí, criar talvez uma empresa grande. E em 9º lugar, a gente tem a agência de criação de assistentes virtuais. Essa é uma ideia de nível C, mas que tem uma competitividade alta, porém também tem um mercado bem abrangente que pode te dar oportunidades de negócio. Basicamente, esse tipo de ideia de negócio
se resume em criar ferramentas que aumentem a produtividade de executivos ou empresas. Imagine você criando uma estrutura completa para um empresário que tem uma agenda cheia de e-mails, um monte de WhatsApp para ler, um monte de coisa para gerenciar, e você pode criar ali vários agentes que ajudem essa pessoa a se organizar no seu dia a dia, aumentando a produtividade e dando mais lucro para ele. Então você tem uma oportunidade de criação de uma agência de assistentes virtuais para empresários, pequenas empresas. Isso pode ser um grande negócio que tem um potencial muito grande nesse ano e nos próximos também. Em oitavo lugar, uma ideia de nível B aqui, pessoal, que é uma ideia excelente, mas vai exigir um pouco mais, um nível mais avançado, que é a criação de uma fábrica de startups com inteligência artificial. Com a criação das inteligências artificiais, que o pessoal tem chamado de vibe coding, você tranquilamente pode criar uma empresa que vai lançar outras empresas, né? Usando aqueles conceitos de startups, de validação rápida, de colocar o negócio em prática o quanto antes para ver se vai dar certo e então depois vender, escalar, crescer esse negócio. Você pode criar uma agência de criação sobre esse tema, mas você precisa ter conhecimento técnico de negócio, de empreendedorismo, mas é um grande negócio, uma grande ideia que você pode colocar em prática. Imagina criar aí na sua cidade uma fábrica de startups, onde você pode cobrar até uma mensalidade dos participantes e ainda cobrar ali depois um equity sobre as empresas que você lançar dentro da tua comunidade de criação de startups. Tem uma possibilidade incrível de você criar um negócio extremamente grande com essa ideia. Em sétimo lugar, a gente tem mais uma ideia de nível B, que são os agentes de chat com inteligência artificial. Agentes de conversa, que você pode conversar diretamente ali no WhatsApp. Que talvez é uma das ideias que eu mais tenho visto sendo colocadas em prática no mercado. As pessoas têm criado chatbots, agentes de inteligência artificial que fazem um atendimento de clínicas veterinárias, médicos, nutricionistas, escritórios de advocacia, entre tantas outras atividades que podem ser automatizadas. Imagina que você pode criar um agente de inteligência artificial que atende as pessoas no WhatsApp, classifica os leads, direciona reuniões. Então é uma ferramenta que pode ser muito interessante para empresas que precisam de atendimento. E ela trabalha no melhor modelo de negócio que existe. Modelo de negócio de assinatura. Uma vez que você vende a solução e ela funciona, as empresas vão continuar pagando e você vai vender uma vez e vai ganhar todo mês. Agentes conversacionais de inteligência artificial são uma ótima oportunidade para quem está aí buscando empreender com inteligência artificial. E dá para ganhar muito dinheiro, porque vai depender basicamente da quantidade de empresas que você vai conseguir atender. Se você atender 100, você vai ganhar 100 vezes a assinatura. Se você atender 1000 e você cobra uma assinatura de R$ 29,90, você tem uma renda passiva ali mensal de R$30 mil por mês. É interessante demais, vale a pena você pensar um pouquinho sobre esse tema aí. Se essa ideia de negócio é semelhante a essa anterior, o que muda nessa ideia é que ao invés de ser um chatbot de atendimento no WhatsApp, agora a gente está falando de uma inteligência artificial que atenda as pessoas em voz, em ligação, fale realmente com as pessoas. Isso já é possível com inteligência artificial. Alan, mas ninguém mais liga hoje em dia. Você que acha? Tem muita gente que ainda utiliza sim o telefone para ligar para as pessoas e além do mais, esse teu agente pode também fazer ligações para prospectar vendas. Isso sim já é possível hoje. Se você pesquisar um pouquinho, você consegue fazer um negócio assim. Pensa sobre isso, porque ele também é um grande negócio que muitas empresas têm olhado e têm buscado. A quinta ideia de negócio aqui pode ser que eu vou entregar o ouro para que você crie uma startup que vai valer bilhões nos próximos anos. A ideia que eu trago aqui é um marketplace de inteligência artificial para que inteligências artificiais consigam comprar serviços de outras inteligências artificiais. Com o nível e a forma como a inteligência artificial está avançando, em breve a gente vai ver uma singularidade da inteligência artificial, onde ela mesma vai fazer compras, vai tomar decisões, vai contratar e contratar talvez até outros agentes. Quem criar o mercado livre das inteligências artificiais para que as pessoas possam, ou melhor, para que as IAs possam basicamente negociar entre si, pode estar criando um dos negócios mais visionários e lucrativos da próxima década. Uma ideia de nível B com um potencial absurdo para ser uma ideia de nível A e crescer muito. A quarta ideia aqui, inaugurando as nossas listas de ideias de nível A, eu trago aqui a geração de leads automatizada com inteligência artificial. A gente já falou aqui de inteligências artificiais que são chats de conversação e a gente já falou de inteligências artificiais que são vozes que atendem o cliente. Mas e agora uma inteligência artificial que além de conversar, além de receber, que identifica o que o cliente precisa, classifica o lead e já marca ou agenda uma reunião
e se bobear até já sugere para a pessoa que vai atender um script de venda classificando os leads. Isso é ouro puro, porque basicamente toda empresa precisa desse tipo de solução. Imagine você conseguir criar um motor automático para que as empresas não precisem ter um monte de funcionários e possam contratar ali agentes de inteligência artificial para fazer todo o processo de prospecção de venda, buscar na internet potenciais clientes, enviar mensagens, marcar reuniões. Isso aqui, gente, é um ouro puro e ainda não existe uma solução que está totalmente consolidada, então você pode criar essa solução. Essa é uma ideia que eu com certeza olharia com carinho para empreender na era da inteligência artificial. A terceira ideia, inaugurando o nosso ranking das melhores ideias de inteligência artificial para você empreender aí em 2026 e nos próximos anos, é consultoria de implantação de inteligência artificial para empresas. Sabe o que acontece? A maioria das empresas sabe muito bem que se não aprender a utilizar a inteligência artificial, nos próximos anos ela vai ser ultrapassada, ou talvez até ainda nesse ano. Só que tem um grande problema, as pessoas, os diretores, os gerentes não fazem ideia de como implantar o uso da inteligência artificial no seu dia a dia. E é aí que você pode entrar, se especializando e criando métodos de utilização de inteligência artificial para empresas. Você pode criar uma consultoria que pode ser vendida para centenas e milhares de empresas que querem aprender a utilizar a inteligência artificial para melhorar sua produtividade no trabalho. Aqui basicamente você pode trabalhar por projetos, você pode cobrar um valor de implantação e depois cobrar ainda uma recorrência ali para que você continue dando um suporte para a empresa. Isso pode variar de projetos que você pode pegar de 5 a 10 a 50, 70, 80, 100 mil reais. Vai depender do tamanho da empresa e do tamanho da complexidade do uso da inteligência artificial. É uma área que você pode se especializar e crescer aí, se tornar uma referência para atuar nesse tema. Em segundo lugar, a gente tem uma ideia aqui que quem estruturar uma empresa bem séria nesse negócio vai ganhar muito, muito dinheiro, que é a cibersegurança para a inteligência artificial. Isso aqui você tem um potencial de ganho assim de 20, 30, 40, 50 mil, assim, é ilimitado, porque a inteligência artificial é um boom, é uma revolução, talvez nunca vista antes, uma revolução assim, talvez antes lá da Revolução Industrial nunca se viu uma revolução tão grande. Só que as pessoas não sabem como controlar isso e como se proteger. Uma empresa de cibersegurança gerenciada por inteligência artificial para inteligência artificial tem uma possibilidade incrível de crescer e se tornar um case global. Se você se especializar em gerenciar empresas de IA que cuidem de outras inteligências artificiais ou sistemas para controlar vazamento de dados, segurança da informação, LGPD, você tem assim uma mina de ouro na tua mão e eu tenho certeza que você vai ser aí um multimilionário no futuro. O tamanho do mercado para atuar com isso é gigante, a competitividade quase não existe e a longevidade é enorme também, porque isso não vai diminuir, só vai crescer. Lembra daqueles critérios que a gente utilizaria no início para qualificar aqui, classificar as ideias? Essa aqui, ela quase gabarita todos. Para fechar o nosso ranking, em primeiríssimo lugar, a ideia principal e mais importante que você pode tirar do papel hoje, começar a desenvolver e aprender, é a criação de agentes de inteligência artificial. Hoje a gente já tem um grande boom de construção de agentes e a gente tem vivido um mercado que está extremamente aquecido. Mas não é qualquer agente, não é você fazer aí só um chatbot, como a gente falou anteriormente. Agentes de inteligência artificial são mecanismos complexos que resolvem problemas também complexos, que conseguem interagir entre si. Imagine vários agentes de inteligência artificial que conversam entre si, discutem um tema para tomar uma decisão importante de negócio dentro de uma empresa, para conceder um crédito, para analisar se o marketing está sendo feito da forma correta, para fazer auditoria jurídica, para fazer um olhar sobre contas, para fazer uma avaliação financeira, um estudo de mercado, e todos esses agentes podem sentar juntos depois e tomar decisões. Você pode criar um mecanismo, uma estrutura de agentes de inteligência artificial que podem resolver sim problemas complexos de empresas gigantes. Isso pode ser vendido por milhões e milhões de reais ou dólares. Mas a grande verdade, a verdade absoluta é que o que mais vai diferenciar se a tua ideia de negócio vai ter sucesso ou não é o quão grande é o problema que ela resolve. Eu coloquei os agentes de IA como primeiro lugar porque aqui as possibilidades são enormes, assim como o mercado também é enorme. Existe competitividade? Existe, só que tem lugar para todo mundo, tem muito nicho para se trabalhar, nichos específicos. Você pode criar agentes de IA para trabalhar especificamente com dentista, especificamente com pedreiro, marceneiro,
mecânico, médico, advogado, enfim, é uma vastidão de formas e de coisas que você pode fazer com agentes de inteligência artificial. E é por isso que eu focaria em criar o meu próprio agente, que pode ser daqui a pouco vendido em pouco tempo por centenas de milhares ou milhões de reais. Mas lembre-se, busque por um problema real que não somente uma pessoa ou uma empresa tenha, mas que várias pessoas ou várias empresas têm, porque você vai conseguir vender esse serviço para muita gente. E se eu fosse você, como que eu faria para colocar em prática esse negócio? Primeiro eu procuraria uma dor, depois eu tentaria testar essa minha solução com pessoas ou empresas que aceitassem de graça que a minha solução fosse testada. Porque assim eu conseguiria validar os reais problemas que ela está resolvendo e se eu poderia ainda melhorar esse produto com base na opinião desse usuário. Depois disso eu aumentaria um pouco o público e começaria a ofertar essa solução em uma zona de segurança com pessoas ou empresas próximas de mim, trazendo uma abordagem que ressalte a economia de tempo, o ganho de eficiência operacional e financeiro que o meu agente pode estar trazendo para aquela empresa ou pessoa. Após isso, ao invés de eu começar já a gastar milhões de milhares de reais em anúncios, eu começaria a fazer parcerias com influenciadores para divulgar minha solução dentro daquele nicho que eu escolhi para trabalhar e que a minha solução resolve a dor daquele nicho. Todo esse processo eu faria com uma solução que resolve o problema, mas que não é perfeita. Porque se você demorar muito para lançar, significa que você lançou muito tarde. Se o teu produto está perfeito demais, significa que você lançou muito tarde esse produto. Então eu lançaria logo, testaria, descobriria os problemas que ele tem, para que o quanto antes eu pudesse corrigir esses problemas e já criar uma solução que entregasse de fato a resolução da dor daquelas pessoas. Não se prenda definitivamente a criar a melhor solução para depois então lançá-la. Se preocupe em criar uma solução e colocá-la em prática. Só assim você vai ter de fato um avanço diário e não vai se tornar um perfeccionista. As melhores ideias não nasceram prontas, elas iniciaram e foram sendo melhoradas com o passar do tempo. E essas foram as 14 únicas reais formas de ganhar dinheiro com inteligência artificial em 2026 e talvez nos próximos anos. Eu espero que esse vídeo tenha te agregado. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário aqui nesse vídeo. Eu quero te conhecer, eu quero saber mais de você e conhecer que empresa você está desenvolvendo com inteligência artificial. Grande abraço e até o próximo vídeo. Olha só, se você está gostando desse vídeo, vai ser muito importante que você deixe o like aqui para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo. Dá essa força pro canal e vamos continuar o nosso vídeo aqui.